Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje quarta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Lucas, do capítulo 4, do versículo de 38 a 44. Jesus se levantou, saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus por ela. Jesus se inclinou sobre ela, repreendeu a febre e a febre a deixou. No mesmo instante, a mulher se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes com várias enfermidades os levaram a Jesus. E ele colocava as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Eles o repreendiam e não os deixavam falar, pois sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, quando o encontraram, o seguravam para que não fosse embora, mas ele lhes disse: Eu devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, o Senhor começa nos falando o Evangelho, falando da cura da sogra de Pedro. E ela estava com uma febre alta e pediram a Jesus por ela. Então o Evangelho começa nos falando dessa sogra de Pedro, que era da família de Pedro, né? Pois era a sogra. E das pessoas que pediram a Jesus por ela. E esse fato da cura da sogra de Pedro, quando Jesus a curou, ela se levantou e pôs-se a servir. Mas a notícia se espalhou, então ao entardecer, todos traziam os doentes e colocavam aos pés de Jesus. E os Jesus colocavam a mão nele e eles eram curados. E de muitos saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus o repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Messias. Esse é um fato intrigante, porque você pode perguntar, por que Jesus não queria que soubesse que ele era o Messias? Na realidade, nós podemos ver mais abaixo, que não era que Jesus não queria que não soubesse que ele era o Messias, mas ele queria cumprir a missão dele, que era anunciar a boa nova, anunciar a palavra. E junto com o anúncio da palavra, nós podemos ver que junto com esse anúncio vinham as curas. Então, o primeiro fator, o anúncio da palavra. Que hoje você possa anunciar também. Se você não puder falar, que você possa compartilhar a palavra. Pois é com o anúncio da palavra que também vem as curas. Que vem o acreditar em Jesus. O acreditar que Jesus pode curar. É com o anúncio dessa palavra que eu, você e tantos outros que escutam tenha coragem de, assim como essas pessoas pediram pela sogra de Pedro para Jesus, de pedir a Jesus pelos outros. É pelo anúncio dessa palavra, pelo anúncio da palavra, por aqueles acreditarem em Jesus, que muitos apresentam a Jesus os seus doentes, os seus enfermos, as suas necessidades. Tudo isso vai acontecendo por esse anúncio da palavra, por esse anúncio de Jesus Cristo. Então, que essa quarta-feira possamos pedir esse Espírito Santo que nos dê sabedoria, primeiro para anunciarmos a palavra do Senhor, segundo, para apresentarmos a Jesus as nossas necessidades, os necessitados, aqueles que nos pedem oração, para apresentarmos a Jesus os enfermos e principalmente para acreditarmos que ao apresentarmos, Jesus está colocando a sua mão sobre cada um deles, assim como ele fez a esses doentes. Que o Evangelho está dizendo hoje para mim e para você,
que ao entardecer as pessoas traziam os doentes e colocavam diante de Jesus, e Jesus colocava a mão sobre eles e os curava de todas as enfermidades. Então que possamos anunciar esse evangelho, seguimos a missão de Jesus, que as pessoas queriam segurar Jesus ali, porque estavam maravilhados pelas curas, então não queriam que Jesus fosse embora, porque ter Jesus era ter a cura à disposição. Mas Jesus falava, né, que era necessário que ele fosse também a outras cidades anunciar a boa nova. É importante curar os enfermos, mas era importante também anunciar essa boa nova. Esse anúncio traria essa fé em Jesus, esse anúncio traria para o coração das pessoas esse acreditar de que Jesus podia curar, podia impor as mãos. Então que seja uma quarta-feira para anunciarmos, seja compartilhando a palavra, o vídeo, seja compartilhando o evangelho, que possamos cumprir a missão de Jesus nesse dia, anunciarmos a boa nova em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.